Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. É claro, Alcaraz foi apresentado de maneira oficial à imprensa em uma entrevista coletiva lá no CT Ninho do Urubu. Vou trazer aqui duas declarações dele sensacionais. Vamos falar também sobre o substituto de Pedro. O que a diretoria do Flamengo definiu, pelo menos por hora, sobre a situação do atacante Pedro, que vai passar por uma cirurgia, e quem será o substituto. O Flamengo vai ou não contratar um jogador? O Flamengo vai ou não manter o Gabigol como o reserva imediato do Pedro? Nós vamos falar sobre essa situação. Tem um nome que foi especulado no Flamengo e que está sendo contratado pelo Corinthians. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda, repito, será muito bem-vinda. Vamos para as informações. Antes de mais nada, vamos falar de um nome que estava sendo especulado no Flamengo após a lesão do Pedro, que é do Memphis Depay. Jogador holandês de 30 anos, baita jogador inclusive, da seleção holandesa, disputou a Eurocopa recentemente, lembrando que ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2-3 semanas atrás, porque ele estava livre no mercado, não renovou com o Atlético de Madrid e poderia ter vindo para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Ele foi oferecido, na ocasião o Flamengo nem sequer abriu negociações, mas um outro clube brasileiro está contratando esse jogador e vai fazer um investimento de cerca de 70 milhões aí por um contrato com o atacante holandês. Esse clube é o Corinthians. E eu quero levantar uma bola, que eu até levantei essa bola hoje lá no SBT Sport Rio, sobre essa situação do Corinthians. Gente, o Corinthians está devendo a Deus e o mundo. Vamos lá, o Corinthians deve ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, deve ao Cuiabá pela compra do Ranieri, deve ao Toluca pela compra do Pedro Raul, deve ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres. Fora dívida com empresários que não pagam comissão, com o próprio elenco que não paga salário, até mesmo direito de imagem. Então o Corinthians está devendo a todo mundo. É justo o Corinthians fazer o que está fazendo? Se põe no lugar do presidente do Cuiabá, por exemplo. O Cuiabá hoje briga com o Corinthians para não ser rebaixado para a Série B. O Corinthians contratou um jogador do Cuiabá, que é o Ranieri, e não pagou esse jogador e tem uma dívida altíssima com o Cuiabá. É justo isso? É por isso que o debate sobre o fair play financeiro tem que acontecer. Mas não tem que acontecer porque o Botafogo está investindo alto, ou porque o Flamengo investe alto, ou porque o Palmeiras investe alto. Esse debate de fair play financeiro está começando de uma maneira errada e, no fim das contas, vai até ajudar o produto do futebol brasileiro. Mas a mira, na minha opinião, tem que ser voltada para clubes que fazem como o Corinthians vem fazendo. Ah, mas o Flamengo fez isso muito nos anos 90. Sim, concordo, não só o Flamengo. Vários clubes fizeram. Mas não é porque fez no passado que agora, no presente, um outro clube pode fazer. Claro que não. Não tem como bater palmo para uma situação como essa. Não é justo. Não é justo. Acho que o debate do fair play financeiro tem que ter. Repito, mas não porque o Flamengo investe alto. O Flamengo é um clube hoje com a saúde financeira muito boa, que fez um trabalho a longo prazo, começou em 2013, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e hoje está colhendo frutos. O Palmeiras também fez todo um trabalho certinho, financeiro, para poder chegar ao nível que está hoje. O Botafogo se tornou SAF. O John Texel, o que ele faz não está fora da lei. Ele está investindo mais do que o Botafogo arrecada? Beleza. Mas é o grupo dele. Ele não está fazendo nada fora da lei. Depois que tiver uma lei regulamentada no país, aí sim ele não vai poder mais fazer. Agora, o fair play financeiro tem que ter para evitar casos como o Corinthians. O Corinthians é um bom exemplo, é um baita case de sucesso ou insucesso. Eu prefiro usar a palavra insucesso, porque eu não acho isso sucesso. Pelo contrário, não acho nem um pouco justo. Dito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Lembrando que o Flamengo vai acionar a FIFA, na verdade já acionou a FIFA para ter indenização por conta da lesão do Pedro. Isso também é outro debate que eu acho que já deveria ter tido. O Flamengo não tem que acionar a FIFA. A CBF deveria ter o bom senso de entrar em contato com o Flamengo e falar: vem cá, olha só, qual é o prejuízo de vocês com o Pedro aí em relação ao salário? Vamos fazer um acordo aqui, eu pago a metade.
Mas vocês acham que vai partir da CBF? É claro que não. Isso é utopia total. Utopia total. Eu acho que tem que ter uma lei que obriga a federação, no caso a CBF, poderia ser a Federação Uruguaia, a Federação Chilena, a pagar, a custear pelo menos parte do prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como medir isso. Quem hoje pode substituir o Pedro no futebol sul-americano? Ninguém no time do Flamengo. Agora, não acho justo o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, também ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo que o jogador vai ficar longe dos gramados, é o Flamengo que vai pagar o salário dele. Ou seja, a CBF vem, usa o jogador e depois devolve aí, ó, toma. Agora, toma que o filho é seu. Não acho isso justo também. São dois assuntos que a gente deveria falar bastante aqui no futebol brasileiro, mas ninguém fala. Na verdade, ninguém quer ajudar ninguém, é cada um olhando para o seu próprio nariz. Inclusive deve ter clube comemorando a lesão do Pedro, porque o Flamengo fica enfraquecido na briga por título, né? Sejamos francos, eu não duvido nada que isso esteja acontecendo. Vamos falar do Alcaraz, que é um reforço mais caro da história do Flamengo. O Flamengo investiu 20 milhões de dólares para contratar esse jogador e ele foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa. E ao falar sobre suas características, o Alcaraz, ele fez uma comparação com um jogador já do Flamengo, com De La Cruz. Olha o que ele falou. Gosto muito de jogar pelo meio, gosto sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente. Sempre que boto a camiseta, vou deixar 100% ou mais. Tenho muita garra, não gosto de perder. Realmente nos treinos e nos jogos tenho um temperamento muito forte. Sempre gosto de ganhar. Creio que isso vai me ajudar a aportar muito à equipe. Gostei disso. Tenho muita garra, não gosto de perder. É isso. O Flamengo precisa de jogador que não gosta de perder. Chega daquele risinho depois de derrota. Chega de sair com um sorriso, como se nada tivesse acontecendo. O jogador que veste a camisa do Flamengo não pode gostar de perder. Saber perder é uma coisa, gostar de perder é outra. Tem que saber perder, é claro. Agora, sair felizinho depois de sofrer uma derrota dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo, jogador nenhum pode ter essa característica no Flamengo. Gostei do Alcaraz. E além disso, sabe o que ele falou? Estou muito feliz de chegar ao maior clube da América. Alcaraz, se você acha que vai me conquistar assim, você está no caminho certo. Tamo junto. Confesso que eu estou muito curioso para ver essa passagem do Alcaraz pelo Flamengo, jogador de 21 anos. Infelizmente ele acabou sendo expulso na confusão que ele se meteu no jogo contra o Corinthians, mas depois fica à disposição, obviamente, aí, do técnico Tite, um baita jogador, torcer para dar certo. Vamos falar agora do substituto do Pedro, porque a diretoria, a priori, bateu o martelo. O substituto do Pedro será Gabigol. Eles não vão ao mercado contratar um jogador, pelo menos nesse momento, até porque eles entendem que não dá para fazer loucura financeira, como o Bruno Spindel mencionou ontem na entrevista coletiva, e as opções são poucas, porque a janela de transferência fechou e teria que ser uma contratação de um jogador livre no mercado ou um jogador que rescindiu até o dia 2 de setembro. Então, pessoal, o número diminui bastante, o número de opções, obviamente. Então, o Gabigol será o homem escolhido pela diretoria, digamos assim, para tentar suprir a ausência do Pedro. O que eu não acho errado, não. Não dá para você contratar por contratar só para dizer que contratou. O Gabigol tem um alto custo ao Flamengo mensal. É jogador do Flamengo. Não vive bom momento, não quer mais jogar com a camisa do Flamengo. A diretoria tem que sentar com ele e cobrá-lo. Falar, Gabigol, chegou o momento de você provar o porquê você tem o maior salário do atual elenco, porque você é considerado ídolo. Chegou sua chance. Você vive reclamando que não tem minutagem. Agora você terá minutagem. Vai abraçar a oportunidade? E se eu fosse o Gabigol, sabe o que eu faria? Eu iria comer a bola para me valorizar no mercado. Porque nesse momento ele está desvalorizado. Arrisco a dizer que é o momento mais desvalorizado da carreira do Gabigol. É um jogador já de 28 anos e que não joga um bom futebol há 2 temporadas. Então ele precisa se valorizar para poder conseguir um bom contrato com a sua futura equipe ou conseguir uma boa renovação com o Flamengo, o que eu acho
muito pouco provável. Inclusive, os números do Gabigol nessa temporada assustam de maneira negativa. Vamos lá, números de Gabigol pelo Flamengo em 2024. 24 jogos, apenas 3 como titular, 4 gols e 1 assistência. Lembrando que ele, inclusive, perdeu pênalti contra o Vasco lá no Campeonato Carioca. Chegou o momento do Gabigol provar que sim, ele pode dar a volta por cima. Se vai continuar no Flamengo em 2025 ou não, eu não sei. Mas hoje estamos em 2024, mês de setembro, jogos importantes pela frente, e o Gabigol tem um alto salário e ele tem que entrar em campo e dar tudo de si. Está vestindo a camisa do Flamengo. Não tem importância maior do que essa. É a camisa do Flamengo. Precisa de estímulo maior que isso? É claro que não. É a camisa do Flamengo. E apesar de todas as besteiras que o Gabigol fez fora das 4 linhas, muitos torcedores, inclusive a maioria, ainda apoiam o actual camisa 9 rubro-negro. Primero, buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí, agradecerles a ustedes por el tiempo. La verdad que es muy lindo estar aquí, son mis primeros días acá, la verdad que conociendo el club, conociendo al staff, estoy muy contento de pertenecer al Flamengo, tengo muchas ganas de conocer también a la torcida de Flamengo, quizás tenga que esperar un poquito ahora, pero estoy muy contento, agradecidos a ellos también por querer contratarme. Como dijo Marco, ha sido una pelea durante 4 años, pero la verdad que me pone muy feliz, muy contento estar aquí en el más grande de Sudamérica, y la verdad que es muy lindo y muy contento. Gracias. Agora a hora da camisa, né? Todos vocês aí, por favor, pegam tudo, sabem que o Charles já estreou, foi consagrado, mas enfim, esse é o momento aí de forma oficial o Charles ser apresentado aqui para a federação. Também fotógrafo oficial, do nosso fotógrafo Marcelo. Atrás, Marcelo, aqui todo mundo aqui. E só comentando um pouquinho, aproveitando esse momento das fotos, né? O Charlie fez 83 jogos pelo Racing, 12 gols, 4 assistências. Pelo Southampton foram 48 jogos, 12 gols e 5 assistências. Aí vestir. E Juventus, 12 jogos e 1 assistência. Agora chegou o momento, né, de vestir o manto sagrado. Por favor, ele já estreou, já vestiu, depois do prazer de vestir o manto sagrado, mas hoje a Nação Rubro-Negra já acompanhou essa apresentação do nosso Carlos Alcaraz, Charlie. Obrigado. Passa a você o cartão de sócio-torcedor do Flamengo. Obrigado. Cartão de sócio-torcedor. Já a gente vai dar início aqui à coletiva, só comentando aqui, como vocês viram com a gente começa sempre essa coletiva com a pergunta de um sócio-torcedor que faz parte da nação, muito especial. E a gente vai dar início agora, Charles, com a pergunta do Bruno Toledo, que é sócio-torcedor do Flamengo. Tudo bom, Charlie? Seja bem-vindo. Eu queria saber o seguinte, apesar do pouco tempo, né, você sentiu muita diferença no estilo de jogo aqui no Flamengo com relação ao que você estava acostumado lá na Europa? Buenas tardes. La verdad que el juego es muy parecido a Argentina. La verdad que es muy directo, mucha fricción. La verdad que es un juego que a mí me gusta mucho, de atacar. La verdad que es lo que más me gusta hacer. Entonces, por ese lado lo veo muy parecido a Argentina y a Inglaterra. La verdad que es un juego que me hace muy bien a mí, entonces por ese lado lo veo muy parecido. Charlie, Luana Trindade aqui da Flá TV, quero saber de você, como é que foram os seus primeiros dias aqui, apesar de você já ter estreado, tá ansioso, tá com uma expectativa alta de estrear também no Maracanã, como é que tá isso para você? Sí, la verdad que estoy muy contento, son mis primeros días acá, la verdad que es algo muy lindo. Déjame agradecerle a Agustín Rossi, que es uno de los chicos que me acompaña y me ayuda siempre en el día a día a integrarme en el grupo. La verdad que estoy en un grupo muy lindo, en un equipo muy lindo, en un staff que también me ayuda en todo. La verdad que es muy lindo y con muchas ganas de conocer a la torcida de Flamengo. La verdad que es muy lindo, entonces ya quiero conocerlos y poder jugar con ellos en el Maracaná. Vamos lá, amigos. Perguntas. Olá, Charlie. Patrícia Lopes, Bein Esportes.
¿Prefieres que haga la pregunta en español o en portugués? Por favor, como ¿En quieras. español? Sí. Ok, dale. Bueno, ayer durante la colectiva de prensa, Alexandro había dicho que había hablado contigo, ¿no? Que para venir a Flamengo. Y bueno, quería que hablase sobre eso, cómo fue esa conversación con él para llegar hasta Flamengo y por qué Flamengo, porque ya que estaba también en un equipo de Premier League, ¿cómo es eso, ¿no? De estar aquí en Flamengo y la influencia de Alexandro? Buenas tardes. Suerte. Sí, la verdad que tuve la suerte de tenerlo de compañero Alexandro en Juventus. He hablado con él antes de firmar y me ha puesto muy contento también que él haya venido acá porque en Juventus fue un pilar muy grande para mí. Me ayudó muchísimo a instalarme en el club, entonces por ese lado fue muy lindo. Ahora encontrármelo acá también me apego mucho a él, a estar junto con él, que él al ser de acá me pueda ayudar también a entender y hablar más rápido el portugués. Entonces por ese lado estoy muy agradecido con Alex y la verdad que el venir acá fue un desafío para mí, fue un desafío. Yo tengo 21 años y me gustan mucho los desafíos, me gusta siempre querer ganar, entonces venir al Flamengo fue una apuesta para mí y sé que conseguiré muchas cosas con mi equipo, el Flamengo. Gracias. Charlie, aqui, Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse pouco, por favor, das suas características como jogador. Meio de campo, se pode jogar pouco mais avançado, se apresentar pouco ao torcedor do Flamengo sobre as suas características como jogador, por favor. Buenas tardes. Sí, la verdad a mí me gusta jugar mucho por el medio, me gusta siempre ir al ataque. Soy un poco parecido a Nico de la Cruz, que le gusta también ir mucho para adelante, entonces esas son mis pequeñas características. Siempre que me ponga la camiseta voy a dejar el 100% o más, entonces son mis pequeñas características, también mucha garra, no me gusta perder, realmente en los entrenamientos o en los partidos tengo un temperamento muy alto de que siempre me gusta ganar, entonces creo que eso me va a ayudar y puedo aportarle un poco de eso al equipo. Charlie, boa tarde, seja bem-vindo. Igor Dorileu, da Band. Apesar de você estar sendo apresentado hoje, você já estreou, né? Queria que você falasse sobre essa estreia. Claro, não foi da forma ideal, né? Mas queria que você falasse um pouco como foi vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez. ¿Qué tal? Sí, la verdad que el partido del otro día fue muy lindo porque fue mi primer partido con esta camiseta muy linda, entonces claramente no fue lo que queríamos, que era volver de Corinthians con los 3 puntos, con la victoria para aquí, pero por mi lado muy contento porque pude sumar mis primeros minutos en el club, en esta institución tan linda, entonces con eso muy contento. Charlie, prazer falar com você, Bruno Braz do UOL. Acho que é meio impossível não fazer essa pergunta. Eu acho que você deve receber essa pergunta toda vez que chega num clube novo, mas vou te fazer essa pergunta. Você tem o mesmo nome do tenista Carlos Alcaraz. Queria saber se você gosta de tênis e se você já teve a oportunidade de conhecê-lo. ¿Qué tal? Sí, me gusta el tenis, me gusta, no es el deporte que más me gusta después del fútbol, pero suelo ver los grandes slam, los torneos de tenis. Nunca he hablado, nunca lo he conocido, pero desearle muchos éxitos. Todos sabemos la clase de jugador, de tenista que es, entonces por ese lado desearle muchos éxitos y nada, eso. Tudo bem. Charlie, Aline Nastari, TNT Esportes. No início, acho que os dirigentes do Flamengo, de uma forma geral, falaram do sonho de ter você aqui, do tempo e principalmente o quanto que isso é histórico sob o ponto de vista deles. A gente tem visto um movimento de jogadores saindo da Europa e vindo para o Brasil, mas não um estrangeiro com 21 anos, que é a sua idade. Acho que isso chama muita atenção e ainda é a maior contratação da história do Flamengo. Você falou muito de projeto. O que de fato nesse projeto te encantou e faz com que você faça esse movimento oposto, que queira uma aposta, como você disse que gosta de fazer na sua vida?
¿Qué tal? Sí, la verdad que como he dicho recién, yo tengo apenas 21 años y soy un chico que le gustan mucho los desafíos. La verdad que el venir acá es un gran desafío porque sé que Flamengo todas las competiciones siempre la pelea al máximo, entonces yo creo que soy un jugador que también le gusta pelear todo campeonato al máximo. Ahora tenemos muchos partidos importantes por delante y la verdad que ha sido una linda llegada aquí, la verdad que por ese lado estoy muy contento, entonces eso, estoy muy contento acá y fue más que nada por un nuevo desafío en mi carrera. Aqui, Juliano Lima, TV Globo. Bom, você pediu para chamar de Charlie, né? O torcedor que não conhece, por que Charlie? O torcedor do Maracanã te chamar de Charlie, tem que saber o motivo, né? Por que Charlie? La verdad que siempre me han dicho de chico Charlie, es un apodo, mi nombre es Carlos, pero realmente no me gusta que me llamen Carlos, entonces siempre me apodaron como Charlie, entonces eso es simplemente eso, porque siempre me han dicho Charlie en Racing y en el barrio ahí cerca de mi casa siempre me han dicho Charlie, entonces simplemente es por eso. Charlie, primeiramente, boa tarde, boa sorte com a sua trajetória no Flamengo. Eu queria saber de você, você é um jogador muito versátil. No Southampton você fez várias posições de volante, primeiro, segundo volante, jogando como centro, e o Flamengo está com problemas de lesão. Já foi falado para você alguma coisa em relação a poder fazer diferentes funções dentro do campo? O que você pensa em relação a isso nesse próximo futuro pelo Flamengo? Sí, la verdad que a mí me gusta mucho el juego del medio para adelante, en cualquier posición del medio hacia adelante. La verdad que creo que puedo aportar mucho en eso. La verdad que con total de jugar he hablado con Chichi y comunicarle que donde él necesite que yo juegue, puedo hacerlo, puedo acomodarme con la ayuda de su cuerpo técnico y del equipo. Pero sí, la verdad que yo siempre me sentí muy cómodo jugando del medio para adelante, que es mi característica personal, pero puedo jugar en cualquier posición y adaptarme tranquilamente. Charlie, boa tarde, é Guilherme Xavier da Trivela. Eu gostaria de saber de você, porque você comentou sobre a questão do seu temperamento, uma questão de personalidade, um jogador que tem muita personalidade. A gente viu isso em 2020, quando você estava pelo Racing ainda e jogou muito bem contra o Flamengo, até fez um pênalti naquela disputa de pênaltis lá, pela Libertadores. Agora, chegando ao Flamengo, você acha que a Libertadores é uma competição especial para você, que você almeja bastante aqui no Flamengo? Perdón, ¿podrías repetirla? Porque... Perdón. La Libertadores tiene un gusto especial para tú acá en Flamengo ahora? Sí, la verdad que he jugado Libertadores con Racing, pero volver a jugarla aquí con Flamengo es un desafío muy lindo otra vez, entonces por ese lado estoy muy contento, con muchas ganas ya de afrontar la próxima fase de Libertadores, que claramente va a ser difícil, pero estamos muy convencidos con el grupo. Charlie, aqui no meio, Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Duas perguntinhas rápidas, Charlie. O projeto, você falou, o projeto do Flamengo te trouxe para cá, né? E várias competições. O Flamengo está classificado para jogar um Mundial, o novo Mundial de Clubes em 2025. Isso também pesou na hora de você tomar a decisão de vir para cá? E você sendo a contratação mais cara da história do Flamengo, como é que você encara isso? Isso traz uma responsabilidade maior para você? Obrigado. ¿Qué tal? Sí, la verdad que tener una competición tan grande como un Mundial de Clubes es muy lindo, sabiendo la clase de equipos que podemos enfrentarnos, sabemos la clase de equipo que somos también nosotros. La verdad que sí, ha sido una de las pequeñas cosas también que me ayudaron a tomar la decisión de venir para aquí. Y la segunda pregunta... Como você encara o fato de ser a contratação mais cara do Flamengo? Sí, supe eso también, que era la contratación más cara, pero la verdad que yo estoy muy tranquilo, sé que tengo que demostrar esa contratación en los partidos, tengo que demostrarle a la gente por qué eligieron a mí, entonces por ese lado estoy muy tranquilo, que sé lo que tengo que hacer dentro de la cancha y siempre que juegue voy a tratar de dejar todo y hacerlo de la mejor manera. Duas perguntas, mais duas. Boa tarde, Charles. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Queria saber de você, você comentou muito sobre o projeto do Flamengo ter te agradado. Essa volta, o retorno ao futebol sul-americano, e esse retorno ao futebol sul-americano,
e vestindo a camisa do Flamengo, você vê como uma boa vitrine para chegar à seleção argentina? Obrigado. Sí, la verdad que Flamengo es una vidriera muy grande, la verdad que es un club muy grande, entonces sería lindo también de aquí pegar un salto a la selección, que Flamengo me ayudase a eso. Sé que también tengo que hacer mucho trabajo yo, tanto para que me vaya bien aquí en Flamengo como para después poder pegar el salto a la selección. Claramente yo hoy estoy enfocado aquí, estoy enfocado en Flamengo, en hacer las cosas bien con el club, entonces después se verá todo lo demás. Mi cabeza hoy piensa en poder estar ya pronto de vuelta con el equipo y seguir ayudando en lo que me toque. Charlie aqui. Primeiramente, seja bem-vindo ao Flamengo. Agora você está defendendo as cores do rubro-negro, mas você já teve uma passagem aqui numa final e acabou batendo pênalti, como alguns dos colegas aqui falou. Qual foi o sentimento de enfrentar o Flamengo sendo rival numa final de campeonato, né? Ou numa decisão? Como é que você se sentiu ali na hora, ainda mais contra o Diego Alves, né? Que era um dos maiores defensores ali de pênalti. Sí, el sentimiento fue muy loco porque en 2020 sabíamos lo que era ya Flamengo, entonces era teníamos que hacer las cosas muy bien porque sabíamos la clase de jugadores y la clase de equipo que es Flamengo. Yo había cumplido 18 años el día anterior y estaba un poco nervioso claramente por jugar contra un grande. Pedro, do Flamengo, gravou um vídeo emocionado para agradecer as inúmeras mensagens de apoio que recebeu após sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O camisa 9 do Mengão, que se machucou durante um treinamento com a seleção brasileira, expressou sua gratidão pelas mensagens de jogadores, colegas de profissão e torcedores. No vídeo postado em seu Instagram, Pedro demonstrou otimismo e prometeu voltar mais forte, apesar da tristeza que acompanha esse momento difícil. Ele afirmou que está encontrando paz, mesmo em meio à adversidade, e destacou que confia nos planos de Deus, citando a passagem que fala sobre a vontade divina ser boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entendemos os motivos. Pedro também mencionou o quanto está se apoiando em sua família, especialmente em suas 2 filhas, e reforçou que vai se dedicar ao máximo para voltar ainda mais forte aos gramados. Com a previsão de ficar afastado por pelo menos 8 meses, o Flamengo agiu rápido e já acionou a FIFA para buscar o ressarcimento através do The FIFA Club Protection Programme, um programa de proteção aos clubes que cobre lesões sofridas pelos atletas em competições ou treinos com as seleções nacionais. A indenização será baseada no salário anual de Pedro, com limite de 7,5 milhões de euros, aproximadamente 46,77 milhões de reais, por ano e um valor diário máximo de 20,5 mil euros, 127,8 mil reais. A cobertura começará a partir do 29º dia, após o acidente de trabalho do jogador com a seleção. Agora, o foco de Pedro está totalmente em sua recuperação, e a nação rubro-negra aguarda ansiosa pelo retorno de seu ídolo, que promete voltar ainda mais forte e determinado a conquistar grandes títulos com o manto sagrado.